Olá pessoal, tudo bem com vocês? Lá na primeira unidade nós estudamos as excludentes de responsabilidade civil, que como vimos são aquelas situações que irão romper o nexo de causalidade entre a conduta do suposto agente causador do dano e esse dano propriamente dito que teria sido sofrido pela vítima. E como o nexo de causalidade é um elemento, da responsabilidade civil, quando esse elemento está ausente por conta dessas excludentes de responsabilidade civil, não haverá o dever de indenizar. Então foram essas excludentes que nós analisamos na primeira unidade, mais especificamente o fato exclusivo da vítima, o fato exclusivo de terceiro, bem como o caso fortuito e a força maior. Então nós estudamos todas as peculiaridades dessas excludentes que se relacionam com o nexo de causalidade, rompendo esse nexo, esse elo entre a conduta e o dano. Na aula de hoje, nós estudaremos outras excludentes do dever de indenizar. E por que eu tratei elas em momento posterior, em momento diverso? Essas excludentes do dever de indenizar que nós analisaremos na aula de hoje, elas não se relacionam com o nexo de causalidade. Então, elas não rompem o nexo de causalidade. Elas estão mais intimamente relacionadas com a própria conduta do agente. Então, aquela conduta praticada, na incidência de alguma dessas excludentes, ela deixa de ser ilícita e ela é considerada pelo direito civil brasileiro como condutas lícitas. E se a conduta é lícita, não há dever de indenizar por parte do agente, certo? Ele não praticou aí nenhum ato ilícito ou abuso de direito que justifique o dever de indenizar, que justifique essa responsabilidade civil. Então, na aula de hoje, nós estudaremos as excludentes do dever de indenizar que não se relacionam com o nexo de causalidade. E são elas a legítima defesa, o estado de necessidade, o exercício regular de um direito, bem como a cláusula de não indenizar, que a gente vai ver que existe certa divergência, certa polêmica no âmbito doutrinário acerca dessa última excludente. Tá certo? Então, a primeira excludente do dever de indenizar que nós estudaremos hoje é a legítima defesa. E o entendimento aqui acerca da legítima defesa, ela não difere do entendimento, do conceito lá do direito penal, que estudamos lá no Código Penal. E lá no artigo 25 do Código Penal, a gente lê o seguinte, que entende-se como legítima defesa, quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão. Então, é aquele que sofre uma injusta agressão e se utiliza dos meios necessários para repelir, para afastar essa agressão. Agressão essa que pode ser atual ou iminente, ou seja, prestes a acontecer, e a direito seu ou de outrem. Então, esse conceito ele é aplicado aqui também no direito civil com relação à legítima defesa. Certo? E o que é que acontece com a legítima defesa no direito civil? Ele está previsto lá no artigo 188 do Código Civil, que vai dizer que não constitui ato ilícito o ato praticado em legítima defesa. Então, gente, quando o indivíduo ele se utiliza de meios necessários para repelir uma injusta agressão, e nesse momento em que ele se utiliza desses meios, ele causa dano a outrem, ele não praticaria aí um ato ilícito porque agiu em legítima defesa, tá certo? Essa legítima defesa justificou a conduta lesiva com relação à suposta vítima. Esse dano que foi praticado por esse agente só foi praticado porque ele agiu para repelir uma injusta agressão praticada pela vítima, tá certo? Então, assim verifica-se que o agente que praticou o dano causado à vítima, para repelir essa injusta agressão por parte dela, ele não pratica aí qualquer tipo de ilicitude. Passa-se aqui a ser considerado uma conduta lícita. E por ser uma conduta lícita, não haverá o dever de indenizar, tá certo? Lembrando que a legítima defesa, ela pode ser realizada, para repelir uma injusta agressão atual ou iminente. Lembre-se que esse conceito do Código Civil se aplica, do Código Penal, se aplica ao direito civil, certo? E essa defesa de direito pode ser com relação a um bem material ou um bem relacionado à própria personalidade humana, certo? Não importa. E pode se relacionar com o direito próprio ou de terceiro,
ou de outrem, certo? Então, essa legítima defesa pode se relacionar à defesa de direito próprio ou alheio. Tudo aquilo que a gente aprende lá no Código Penal, né, no direito penal, a gente aplica no direito civil, tá certo? Cuidado que, de acordo com o Código Penal, né, artigo 25, o agente que vai repelir essa injusta agressão, né, ele tem que se utilizar de meios necessários para repelir essa injusta agressão, certo? Ele não pode praticar aqui excessos. A partir do momento em que ele pratica um excesso, que ele se utiliza de meios que não seriam necessários, né, para repelir essa injusta agressão, ele pratica o chamado abuso de direito. E se ele pratica o abuso de direito, como nós estudamos lá na primeira unidade, ele pratica uma conduta ilícita, tá certo? Então, o excesso quanto aos meios necessários para repelir essa injusta agressão, ele configura esse excesso uma conduta ilícita e, quando houver excesso no uso da legítima defesa, haverá o dever de indenizar, tá certo? Então, é necessário o uso moderado desses meios, certo? Então, o agente, no exercício da legítima defesa, tem que realizar o indispensável para afastar o dano ou a iminência de prejuízo material ou imaterial. E a partir do momento em que ele exceder esse indispensável, né, será caracterizado o ato ilícito justamente porque houve um abuso de direito. Ele abusou aqui dos meios para afastar essa injusta agressão, tá certo? E se ele abusa desses meios, haverá abuso de direito e, consequentemente, ato ilícito que ocasionará o dever de indenizar. E aí vocês podem se perguntar, e quando é que eu vou saber, como é que eu vou saber se houve ou não o uso moderado dos meios necessários para repelir uma injusta agressão? Essa análise deve ser feita caso a caso, certo? Então é com o estudo do caso concreto, com a análise do caso concreto, em que se irá verificar se naquela situação específica houve o uso moderado ou não desses meios necessários. Tudo bem, gente? Então, um exemplo que eu trago para vocês de legítima defesa, né, de excesso, inclusive, no uso da legítima defesa e, consequentemente, a permanência do dever de indenizar, se refere a esse julgado do TRT da terceira região. Então, olha o que diz o julgado, né? Dano moral, ofensa física, legítima defesa, responsabilidade civil. A legítima defesa se caracteriza pelo emprego de meios necessários tão somente para se anular a agressão injusta. Tá certo? Então, você vai se utilizar dos meios indispensáveis para repelir essa agressão injusta. A partir do momento em que você excede esses meios necessários, haverá o dever de indenizar. Tá certo? Contra bem próprios ou de terceiro. Então, essa legítima defesa pode ser para defender direito próprio ou alheio. Tal excludente do ato ilícito, e aqui vejam bem, o julgado trata de excludente de ato ilícito. Ele não está tratando aqui de excludente de nexo de causalidade, porque a legítima defesa ela não rompe esse nexo de causalidade, mas ele atinge a própria conduta do agente. Essa conduta, esse ato praticado, deixa de ser ilícito e passa a ser considerado como lícito. Tá? Então, tal excludente do ato ilícito deixou de existir no caso. E por que deixou de existir, né? Onde o preposto do reclamado, presenciando ofensa verbal a este, entra em luta corporal contra o pretenso agressor e, extrapolando os limites da atuação necessária, causa-lhe lesões corporais e dano injusto. Certo? Então, inicialmente, ele, para repelir uma injusta agressão à sua própria honra, né, uma ofensa verbal, e aí vejam que essa agressão não precisa ser apenas com relação a bens materiais, mas bens relacionados à própria personalidade humana também são protegidos pela legítima defesa, certo? Então, inicialmente ele atuou como forma de repelir essa injusta agressão, mas ele extrapolou os limites dessa atuação, né, e causou lesões corporais e um dano injusto a esse possível agressor. Então, a partir do momento em que ele excedeu os meios necessários para repelir essa ofensa verbal, ele praticou um abuso de direito e haverá, mesmo assim,
o dever de indenizar, tá certo? Então, o excesso dos meios, ela afasta a excludente de ato ilícito. Passa-se, assim, a ser considerado um ato ilícito, tá? Então, configurado, pois, este prejuízo, o nexo causal entre ele e a atitude ilícita do preposto do reclamado, estão presentes os pressupostos da compensação do dano moral, o qual deve ser arbitrado de acordo, né, diante das condições do caso concreto, que a gente já estudou como é feito esse arbitramento, tá? Então, cuidado com o excesso, porque o excesso, sim, gera dever de indenizar. Primeira observação que eu trago para vocês com relação à legítima defesa. Essa observação se refere ao interesse de um terceiro inocente. Então, vejam aqui o exemplo que eu trouxe para vocês para a gente entender melhor, né? Então, imaginem que João se envolve em uma briga de bar com Jader, certo? Quem provocou essa briga de bar foi o próprio Jader, né? Jader começou a provocar João, a fazer ofensas verbais, e Jader partiu para cima de João. E aí João se envolveu nessa briga, né? João agride Jader justamente para repelir essa injusta agressão praticada contra Jader. Só que imagine que no meio dessa briga, no meio dessa luta entre esses dois, João acaba, né, acidentalmente atingindo Lucas, que estava ali perto, mas que não tinha nada a ver com a briga e nem conhecia os envolvidos. Então João, de forma acidental, ele atinge Lucas, um terceiro, né, com um soco, né, sem que Lucas tenha aí qualquer participação, qualquer envolvimento com esses agentes envolvidos nessa briga. O que é que acontece? Né? Então, o que é que temos aqui? Né? Vamos fazer esse apanhado. Jader seria o agente causador do dano a João, né? E a agressão injusta partiu de Jader, e João teria agido com legítima defesa para repelir a agressão de Jader, certo? Então, Jader aqui não terá qualquer direito à indenização por parte de João, né? Porque João agiu com relação a Jader em legítima defesa. Só que João, no exercício da legítima defesa contra a agressão injusta de Jader, atinge um terceiro inocente, Lucas, que nada tinha a ver com a situação. E aí o que é que Lucas faz? Lucas ingressa com a ação de indenização contra João. Afinal, quem desferiu, né, quem o atingiu com o soco foi João, embora tenha agido com legítima defesa. E aí, no âmbito dessa ação de indenização por danos morais, né, por exemplo, João alega o seguinte, que não terá o dever de indenizar Lucas, assim como não teve o dever de indenizar Jader. E João afirma que não terá o dever de indenizar Lucas porque agiu em legítima defesa. Quando ele desferiu o golpe contra Lucas, contra esse terceiro, ele estava agindo em legítima defesa, né, com relação a direito próprio, motivo pelo qual não haveria dever de indenizar. E aí se pergunta, né, gente, será que João poderia alegar legítima defesa nessa ação de indenização promovida pelo terceiro inocente? Será que esse terceiro inocente, né, não terá o dever, né, não terá o direito à indenização com relação a essa agressão que sofreu? Não é isso, gente? E se entende que não, tá? Esse terceiro inocente, ele terá sim o dever, o direito de indenização. Então essa legítima defesa, ela não pode ser levantada, né, com relação a um terceiro inocente. Se no exercício da legítima defesa, esse agente pratica dano a um terceiro inocente, esse terceiro inocente terá sim o direito à devida indenização, tá certo? Então João, embora tenha agido com legítima defesa com relação à agressão injusta de Jader, João terá o dever de indenizar Lucas, tá certo? Porque Lucas era um terceiro inocente que nada tinha a ver com aquela situação. A agressão injusta não partiu de Lucas. Só que aí vocês poderiam se perguntar, né? Quer dizer que João vai indenizar Lucas, mesmo não tendo culpa com relação à situação que foi toda provocada por Jader. E aí João seria prejudicado no final com essa situação, não é isso? Não. O que é garantido a João? João terá o dever de indenizar Lucas, o terceiro inocente, né, já que foi ele que desferiu o soco, mas por ele estar agindo em legítima defesa, pela agressão injusta ter partido de Jader, esse dinheiro que João pagou a Lucas a título de indenização poderá, em ação de regresso, ser cobrada de Jader.
tá? Então, garante-se o direito de regresso a João com relação à indenização que foi paga a Lucas, tá? E ele cobrará esse valor de Jader, que foi o agente que praticou a injusta agressão. Então, garante-se sim o direito de regresso contra o real causador do dano, que no caso foi Jader, tá certo? João terá que pagar essa indenização a Lucas e, se quiser, poderá ingressar com a ação de regresso contra esse real causador do dano, que no caso foi Jader. E aí, gente, com relação ainda ao interesse de terceiro inocente, o STJ já decidiu, né, quanto a isso em diversas oportunidades, como a gente vê nesse julgado, né, em que o STJ disse que o agente que, estando em situação de legítima defesa, causar ofensa a terceiro por erro de execução, certo? Então, olha aqui. Naquela situação que a gente viu anteriormente, né? João atingiu Lucas com um soco acidentalmente, né? Um erro de execução aqui. Ele estava brigando com Jader e acidentalmente atingiu Lucas. Houve um erro de execução, houve um acidente, tá? Responde pela indenização do dano. Então, Lucas vai ter direito, sim, à indenização por parte de João, mesmo João estando agindo em legítima defesa, se provado no juízo cível a sua culpa. A possibilidade de responsabilização no caso da legítima defesa com aberratio ictus, e lembrem-se da aberratio ictus, aquele mesmo conceito que a gente verifica no direito penal, né? O que seria essa aberratio ictus? É quando o agente acaba atingindo uma pessoa diversa daquela pretendida. João, nesse caso, queria atingir Jader, mas acidentalmente bateu em Lucas, certo? Então, agiu aí com aberratio ictus, no caso da legítima defesa. Então, ele atingiu uma pessoa diversa da pretendida por acidente, que foi o que aconteceu no caso concreto, ou por erro de execução. Então, acontece igual ao que vocês veem lá no direito penal. Tá certo? Então, cuidado que esse interesse do terceiro inocente, ele é protegido pelo direito civil. Observação 2, com relação ao desforço incontinente. E o que seria esse desforço incontinente? O desforço incontinente é a expressão que é dada para a legítima defesa do direito de posse, certo? Vocês vão estudar no momento oportuno, em outra disciplina, né, quando vocês forem estudar os direitos reais. E aí vocês vão estudar esse desforço incontinente. E o que seria o desforço incontinente? É a garantia que o Código Civil dá, no artigo 1210, para que o possuidor defenda sua posse, né, através de sua própria força, quando ele for turbado ou esbulhado dessa posse. Tá? Então, nada mais é do que a aplicação do instituto da legítima defesa para o direito de posse, que é garantido expressamente no artigo 1210, parágrafo 1º do Código Civil. Então, o que é que diz o dispositivo, né? O possuidor, turbado ou esbulhado. E aí, qual é a diferença de esbulho e de turbação? Na turbação, há a perda total da posse, né, por quem de direito. Enquanto que na turbação, como o nome está sugerindo, né, não há uma perda total, mas apenas há uma privação parcial. Ele não perde a posse, mas ele é perturbado, e aí, ó, turbação, façam essa relação, ele é perturbado no exercício dessa posse. Então, imagina aí a situação em que João invade a fazenda de Jorge e cerca toda a propriedade de Jorge, impossibilitando que o dono acesse o local. Nesse caso, Jorge, né, o dono da propriedade, foi esbulhado da posse, né? Ele ficou impedido de acessar a sua própria fazenda. Enquanto que na turbação não há esse impedimento, essa privação total, né? Há apenas uma perturbação, uma ofensa menor do direito de posse, como acontece com João, por exemplo, que sem autorização de Jorge, coloca os cavalos para pastar nessa propriedade de Jorge, né? Ele não tinha autorização para isso. Jorge está impossibilitado de usar a sua propriedade? Não, mas ele está sendo perturbado no exercício dessa propriedade. Tá? Em uma e outra situação, o possuidor pode manter-se ou restituir-se com sua própria força, ou seja, pode-se utilizar da legítima defesa para defender sua posse com relação à turbação ou esbulho, contanto que faça logo. E aqui esse faça logo, né, determina que essa atitude tem que ser imediata,
para que seja aqui reconhecida, certo? Para que seja lícita. Contanto que faça logo, os atos de defesa ou de desforço não podem ir além do indispensável à manutenção ou restituição da posse, certo? Então, o excesso aqui ele é ilícito da mesma forma. Tem que se utilizar dos meios necessários para repelir a injusta agressão ao direito de posse. E qualquer excesso ou abuso, que será analisado no caso concreto, né, será reputado como ilícito. Ainda com relação à legítima defesa, a observação 3 trata da legítima defesa putativa ou legítima defesa ficta. E o que seria essa legítima defesa putativa ou ficta, né? Nessa legítima defesa, o agente ele imagina que está sofrendo uma injusta agressão. Injusta agressão essa que só existe no seu imaginário, certo? No plano dos fatos, na realidade, não há qualquer situação que determine a utilização dessa legítima defesa. Então, por isso que se fala em uma legítima defesa putativa ou ficta, tá certo? Então, imagina a situação que João imagina que está sendo perseguido pelo veículo de Ana. Coitada de Ana, não estava perseguindo ninguém, mas João, né, Ana estava fazendo o mesmo trajeto de João e João começa a imaginar que vai ser assaltado aí por Ana, né, que ele imagina que está sendo perseguido por Ana. E o que é que ele faz? Ele joga o seu carro sobre o dela, causando um acidente e estragos no automóvel de Ana. Então, João imagina que está sofrendo injusta agressão por parte de Ana e causa um dano de natureza patrimonial ao automóvel de Ana, né? A gente estuda no direito penal que a legítima defesa putativa ou ficta é válida, né, naquele ramo do direito com relação à responsabilidade penal do agente. Mas será que essa legítima defesa putativa ela exclui o dever de indenizar na esfera civil? Será que João, né? Então, Ana, por exemplo, né, sofreu esses danos materiais por parte de João e Ana ingressa com ação de indenização por dano material, né, patrimonial contra João. Será que João, para se livrar desse dever de indenizar, ele pode alegar legítima defesa putativa ou ficta? Ele pode alegar que naquela situação não tinha como ele imaginar de outra forma, não tinha como ele perceber aquela situação de outra forma, motivo pelo qual não haveria esse dever de indenizar, né? Aqui saiu. E o que é que a gente tem que compreender com relação ao direito civil, gente? A legítima defesa putativa ou ficta, ela não é aplicável no direito civil, certo? Então, o agente que agiu em legítima defesa putativa ou ficta, se entende que ele agiu de forma equivocada. Ele agiu aí de forma negligente, principalmente com o seu dever geral de não praticar dano a qualquer pessoa, tá? Então, houve essa negligência por parte do agente que agiu em legítima defesa putativa, motivo pelo qual quem age dessa forma terá, sim, o dever de indenizar a vítima, tá? Então, Ana terá, sim, o dever de ser indenizada, o direito de ser indenizada com relação a João, tá? João não pode alegar a legítima defesa putativa para se livrar desse dever de indenizar. E é assim que entende, pessoal, o STJ, como vocês podem ver nesse seguinte julgado. Então, no julgado ele vai dizer o seguinte, né? A legítima defesa putativa supõe negligência na apreciação dos fatos, certo? E por isso não exclui a responsabilidade civil pelos danos que dela decorreram, né? Que dela decorram. Então, vejam que a legítima defesa putativa ou ficta, ela não é excludente de dever de indenizar, tá? Com isso, vencemos o Instituto da Legítima Defesa como excludente do dever de indenizar e podemos partir já para o estudo do estado de necessidade, ou também chamado, né, também denominado, de remoção do perigo iminente. Gente, o que seria o estado de necessidade? A gente também aplica aquela mesma lógica, aquela mesma compreensão do direito penal, né? Para evitar um perigo que é iminente ao seu patrimônio ou à sua pessoa, o agente pratica um dano a outra pessoa, né? A citada vítima. Então, para que ele evite um perigo contra a sua própria pessoa, contra o seu patrimônio, ele acaba causando uma lesão a outra pessoa, certo? A própria vítima.
Como ele agiu para remover esse perigo que era iminente, essa conduta, de acordo com o artigo 188 do Código Civil, ela não constitui ato ilícito, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui que também é um excludente que vai atingir a ilicitude da conduta do agente. Quem age em estado de necessidade para repelir, para remover um perigo iminente, pratica uma conduta lícita, tá certo? Não tem o que se falar aqui em nexo de causalidade. Lembre-se que a gente não está tratando de nexo de causalidade como as outras excludentes que vimos na primeira unidade. Tá? Então, o artigo 188 do Código Civil vai dizer o seguinte: não constitui ato ilícito a deterioração ou destruição da coisa alheia ou a lesão à pessoa a fim de remover um perigo iminente, certo? Então, se você praticou um dano ao patrimônio, à própria pessoa, né, a própria pessoa, para remover um perigo que era iminente, tá, que estava prestes a acontecer, você não pratica ato ilícito. E aí o parágrafo único vai dizer o seguinte: no caso do inciso 2, ou seja, no caso do estado de necessidade, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo, certo? Então, mais uma vez, o excesso na prática do estado de necessidade vai gerar, sim, um ato ilícito, um abuso de direito, que, consequentemente, irá ocasionar o dever de indenizar, certo? Então, o excesso aqui gera consequência com relação ao dever de indenizar, da mesma forma que nós vimos com relação à legítima defesa. Tá? Então, para remover esse perigo iminente, o dano praticado àquela pessoa tinha que ser indispensável. Se cabia ao agente agir de outra forma, livrando aquela pessoa do dano por ela sofrido, haverá excesso. Tá? É isso que diz o parágrafo único. Então, aquele dano praticado à pessoa não tinha como ser evitado pelo agente causador do dano, tá? Ele agiu ali, ele tomou os meios absolutamente necessários para remover o perigo iminente. E aí, no exemplo, gente, que eu coloquei para vocês, imagina a situação que João, para desviar de um cavalo que invadiu a pista, lançou o seu veículo em direção a Jane, atingindo-a, né? Então, um cavalo atingiu a pista e João pensou o seguinte, tá? Na hora, né? Instintivamente, se eu bater nesse cavalo, se eu atingir o cavalo, eu posso morrer num acidente. Então, eu vou ter que desviar. E nesse desvio, infelizmente, eu vou ter que atropelar, atingir Jane. Não tinha outra forma de agir, tá certo? João agiu em estado de necessidade? Sim. Para proteger, né, sua própria pessoa dessa situação de acidente que seria causado pelo cavalo, ele lançou o veículo em direção a outra pessoa atingindo-a. Tá? Então, de acordo com o Código Civil, não constitui ato ilícito ele ter praticado o ato dessa forma. E aí vem a pergunta principal com relação ao estado de necessidade. Tá? João deverá indenizar Jane pelos danos que foram causados. E aí vocês poderiam se dizer, né, responder. Não, se o ato foi ilícito, se o Código Civil diz que não há ilicitude quando a gente age em estado de necessidade, quem age dessa forma é lógico que não vai ter dever de indenizar coisa alguma. Motivo pelo qual João não teria o dever de indenizar Jane pelos danos que lhe foram causados. E aí essa resposta é incorreta, tá, gente? Embora a conduta seja lícita, se aquela vítima não teve culpa na situação, vejam aqui que Jane estava no local errado, na hora errada, mas ela não teve qualquer culpa com relação a esse cavalo que invadiu a pista, o cavalo não era dela, tá? Então, se essa vítima não teve culpa com relação à situação de perigo que foi envolvida, ela sim terá o direito de ser indenizada. Então, João, nesse caso, embora tenha praticado uma conduta que não seja reputada como ilícita, né? Embora o ato tenha sido lícito, ele terá o dever de indenizar Jane pelos danos suportados por ela. Porque a vítima, gente, não pode ficar, né, com o dano sem reparação.
Ela não pode suportar esse dano sem ter o direito da devida reparação. E é isso que vai dispor o artigo 929 do Código Civil, quando ele nos diz que se a pessoa lesada ou o dono da coisa, no caso do inciso 2 do artigo 188, não forem culpados do perigo, assistir-lhes-á direito à indenização do prejuízo que sofreram, tá? Então, vimos na situação que Jane não foi culpada pelos danos que lhe foram causados, tá? Ela estava ali no momento errado, né? No lugar errado, na hora errada, tá? Então, nesse caso, ela vai ter sim o direito à devida indenização por parte de quem causou aquele dano a ela, tá? Que no caso foi João, mesmo João tendo agido em estado de necessidade. Então, no caso, mesmo tendo agido em estado de necessidade, João terá o dever de indenizar a Jane. E aí, quem deverá indenizar os danos causados a Jane, né? Como eu falei para você, será João, porque foi João que atropelou Jane, certo? Foi a conduta de João, embora lícita, que causou o dano a Jane. E aí vocês poderiam se perguntar, quem deveria indenizar não seria o dono do cavalo, que permitiu que ele invadisse a pista, né? Não seria mais justo dessa forma? E aí a resposta é não, porque, como eu falei para vocês, foi a conduta de João que causou esse dano a Jane. O nexo de causalidade se observa aqui, tá? João, embora tenha agido licitamente, ele causou esse dano a Jane. O que é que pode acontecer com João? João, depois que indenizar Jane, ele terá o direito de regresso contra o dono desse cavalo. Então, ele poderá cobrar do dono do cavalo o valor da indenização que foi paga a Jane, tá? Então, por ele ter agido em estado de necessidade, ele pode acionar de regresso para cobrar o valor dessa indenização àquela pessoa que causou a situação de perigo, que nesse caso, no exemplo, foi o dono do cavalo que invadiu a pista. Tá certo, gente? Então, acho que a gente já viu. Então, só para a gente concluir, né? Coloquei nesse slide. Conforme se verifica, agindo a pessoa em estado de necessidade, ou remoção de perigo iminente, em situação não causada por aquele que sofreu prejuízo, permanecerá o dever de indenizar. Tá? No exemplo dado, embora o dano tenha sido causado por terceiro, o dono do cavalo, João deverá indenizar os danos causados a Jane. João, o autor do dano, né, foi ele que atropelou Jane, poderá, em ação regressiva, haver do dono do cavalo, o real culpado pelo perigo, né, pela situação de perigo, a importância paga a Jane, que foi lesada aí com o atropelamento. Tá certo? Então, cuidado com essa especificidade do estado de necessidade. Que, embora a conduta tenha sido lícita, se houve ali um lesado que não deu causa àquela situação de perigo, esse lesado terá sim o dever, né, o direito de ser indenizado. Tá? A observação que eu coloco para vocês é que, apesar de não se eximir o dever de indenizar, né, no caso que a gente viu no exemplo, apesar de João ter o dever de indenizar Jane, embora tenha agido em estado de necessidade, quem age em estado de necessidade, nessa pessoa que age em estado de necessidade, pode ter o valor da indenização a ser paga reduzido pelo juiz, tá? Então, o STJ entende que a adoção da restitutio integrum, da restituição integral, né, como a gente viu, no âmbito da responsabilidade civil por danos, sejam materiais ou extrapatrimoniais, nos conduz à inafastabilidade do direito da vítima à reparação ou compensação do prejuízo, ainda que o agente se encontre amparado por excludentes de ilicitude, nos termos dos artigos 1519 e 1520 do Código Civil de 16, né, equivalentes aqui aos artigos 929 e 930 do Código Civil de 2002. E aí, então, aqui a gente já viu, né? Situação que afetará apenas o valor da indenização fixado pelo critério da proporcionalidade. Tá? Então, de acordo com o STJ, quem age em estado de necessidade terá o dever de indenizar da mesma forma, né, essa vítima, mas esse valor da indenização não precisa ser integral, ele pode ser reduzido se utilizando do critério aí da proporcionalidade. Afinal, a conduta praticada foi lícita, então não seria justo que ele fizesse essa restituição em sua integralidade.
pelo critério da proporcionalidade, essa indenização pode ser reduzida, tá? Se vocês quiserem ler mais um pouco acerca dessa situação, vocês deem uma pesquisada no informativo número 513 do STJ. Ok, gente?